Boas pessoal, neste vídeo quero-vos falar sobre soft mount, ou seja, montagem de controladoras e motores com absorção de vibração. Na KISS, nesta construção na KISS, estou a utilizar fio AWG10, como podem ver aqui, não sei se é possível ver, e este fio cortado em pequenas rodelas entre a controladora e os standoffs permite absorver algumas vibrações mais pequenas que possibilitam que a controladora tenha melhor performance, não tenha interferência dessas pequenas vibrações que não são muito importantes, ou que não são mesmo importantes. Nos motores estou a utilizar também uma base no filamento que é TPU, que é uma espécie de borracha. Instalei isto há pouco tempo e fez alguma diferença. Tinha algumas vibrações a meio acelerador e ficou bastante melhor. De forma resumida, posso-vos dizer que o soft mount faz diferença. No mínimo, não vos faz nada, mas na grande maioria das construções faz diferença. Ou seja, o que ando aí a falar em alguns vídeos é verdade, o soft mount faz alguma diferença. E porquê é que isto acontece? Passo a explicar. Na altura em que aqui se foi construída e outras controladoras, não se pensava muito nisto, e por daí que aqui se também prenda nos standoffs e tenham que abrir os buracos com uma broca. É exatamente por isto. Ela não estava pensada para isto, porque na altura em que saiu a KISS não existiam variadores tão rápidos como os KISS 24, mas acima de tudo não existiam motores tão potentes. Não se esqueçam que a KISS saiu em novembro de 2015 e na altura existiam os motores mais potentes, estavam a sair praticamente os 2205. A grande maioria dos motores que ainda existiam era 2204 e os mais potentes julgo que eram os Cobra 2204, que já eram na realidade 2205. E não existiam grandes problemas em termos deste tipo de vibrações que são passadas para o frame, que são a ressonância, porque os motores não tinham grande torque, não tinham tanto torque como têm atualmente. Neste momento os motores têm um torque incrível e os variadores são super rápidos a atualizar, o que gera algumas vibrações entre o motor e o frame, que são um tipo de vibrações de uma chamada ressonância, por assim dizer. São bastante difíceis de remover e causam alguns problemas tanto a variadores como motores, porque requerem uma atualização de variador e motor muito rápida e gera bastante aquecimento. E acima de tudo, essas vibrações são passadas para a controladora, que depois tenta sempre compensar isso, gerando picos de consumo extremamente elevados e o tal aquecimento de motores e variadores. De forma bastante resumida, eu recomendo-vos usar isto em todas as controladoras, porque o máximo que pode fazer é não fazer nada, mas em praticamente todas as controladoras de certeza que vai fazer alguma coisa. No entanto, alguns MPUs não são tão sensíveis a isto. O MPU 6050, que é o que utiliza a KISS e outras controladoras mais antigas, é um dos que não é tão suscetível a este tipo de vibração. Ou seja, provavelmente o soft mount aqui neste tipo de MPU não faz tanta diferença, que é o que eu tenho aqui. No entanto, na KISS faz alguma diferença. Isto tem a ver com o firmware e a forma como o firmware está feito. Ela é bastante sensível e ela reage com qualquer vibração, daí que faça ainda alguma diferença. No entanto, o SP Racing e coisas do género que utilizam o MPU 6050 e têm Betaflight não são tão suscetíveis a isto, também pelo firmware que filtra um pouco isto. Outras controladoras mais recentes, com MPUs mais recentes, estão mais suscetíveis a isto e é sempre recomendado usar. Este vídeo é a dica de hoje. Se vos foi útil, não se esqueçam de carregar em gosto. Obrigado por assistirem.